Continuação do vídeo de título. O entendimento científico, conforme a pessoa melhora, é preciso ter a consciência de que uma parte é devida a seus esforços pessoais em um processo de superação de dificuldades e de construção de uma vida cotidiana que pode ser mais gratificante. Outra parte é devida à ação da medicação antipsicótica que não pode ser interrompida para evitar recaídas. As recaídas, além de provocar a perda da maior parte das conquistas e superação que a pessoa realizou para ter uma vida com qualidade, também provocam perda de tecido cerebral. Diminui o estigma da doença. Bom, mas se esses dados sugerem que a esquizofrenia é uma doença genética, eles também falam a favor de uma doença ambiental, uma vez que mesmo uma cópia genética do portador, no caso um gêmeo idêntico, só desenvolve a esquizofrenia em cerca de metade dos casos. Isso quer dizer que os fatores genéticos são importantes, mas não determinam sozinhos a ocorrência da doença. Eles tornariam um indivíduo vulnerável e o desenvolvimento dependeria da exposição a situações ambientais, como complicações no parto, infecções, migração ou uso de drogas. Até agora, vários genes foram relacionados a um risco aumentado para a esquizofrenia. No entanto, nenhum deles isoladamente parece explicar a doença. E ainda estamos distantes de um exame que possa dizer quem tem ou quem vai desenvolver a esquizofrenia. Enquanto mais estudos têm sido realizados para aumentar o conhecimento e permitir a criação de novos medicamentos ou métodos diagnósticos, a detecção e o tratamento precoces ainda são as melhores formas de minimizar o impacto da doença. Alteração do funcionamento cerebral, dopamina. A transmissão de informação entre as células do cérebro acontece por meio de substâncias químicas chamadas neurotransmissores. Assim, todos os processos cerebrais, tais como a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato, bem como tudo o que pensamos e sentimos, são informações processadas por neurônios que se comunicam por meio de neurotransmissores. Um neurotransmissor bastante estudado na esquizofrenia é a dopamina, pois sabe-se que os medicamentos para a esquizofrenia atuam diminuindo a função da dopamina. Sabe-se que drogas psicoestimulantes que aumentam a dopamina, tais como anfetaminas e cocaína, induzem sintomas parecidos com os da esquizofrenia, por exemplo, delírios e alucinações. A dopamina é responsável pela atribuição de relevância, ou melhor dizendo, saliência, aos estímulos do ambiente. Dessa forma, ela interfere diretamente nas representações internas que fazemos a respeito das nossas percepções. Em circunstâncias normais, a dopamina tem o papel de atribuir saliência para estímulos ligados ao prazer ou à aversão. Ela faz a mediação dos processos de atribuição de saliência, importância, relevância aos estímulos, mas em circunstâncias normais, ela não cria os estímulos. Por meio de uma técnica chamada neuroimagem molecular, é possível estudar essas substâncias no cérebro das pessoas que têm esquizofrenia. Estudos feitos com essa técnica demonstram consistentemente que as pessoas com a doença têm um aumento da síntese e liberação de dopamina. Esta é uma das alterações cerebrais mais importantes e bem comprovadas na esquizofrenia. A função aumentada da dopamina na esquizofrenia modifica o processo natural de atribuir saliência dentro de um contexto normal e dirigido. Nessas condições, há uma atribuição alterada de saliência dos objetos externos e das suas representações dentro da pessoa. Assim, supõe-se que, devido ao aumento de dopamina, há uma atribuição errônea de saliência a estímulos pouco importantes, que se tornam muito importantes para o indivíduo. Antes da esquizofrenia aparecer, a pessoa pode passar meses ou anos acumulando experiências salientes de forma sutilmente alterada em um período chamado pródromos da doença, isto é, sensações e acontecimentos que são corriqueiros para os outros e passam a ter muita importância para o sujeito.
Eventos como um nível de estresse maior do que a pessoa consegue lidar têm como consequência a estruturação dos delírios e alucinações, como forma de dar um sentido para a experiência de viver com um estado de saliência alterada. A partir daí, a pessoa passa a ter ideias psicóticas, que servem como um novo esquema cognitivo que orienta a maior parte dos pensamentos e ações. Gabriel, por exemplo, gostava de escrever, e uma das experiências psicóticas que ele passou a ter foi acreditar que escritores famosos queriam roubar suas ideias, o que comprometeu seu funcionamento como um todo. Dessa forma, é possível entender por que não adianta afirmar para a pessoa com delírios e alucinações muito intensos que o que ela está vivenciando não está acontecendo de fato, dado que seu cérebro está com a dopamina alterada e a crença nos fatos é total. Ela não tem condições de criticar o que está sentindo e passa a funcionar como se essas experiências fossem totalmente reais. Apesar de a dopamina ter um papel importante na esquizofrenia, não se pode dizer que ela seja a única alteração. Existem muitas evidências de alterações em outros sistemas de neurotransmissão cerebral, incluindo sistema do glutamato, serotonina e acetilcolina. A dopamina é um elemento importante na experiência vivida na esquizofrenia, mas é preciso dizer que ela não é a única responsável pela doença. Entretanto, entender o papel da dopamina permite tratar a doença com medicamentos que diminuem sua função. Tratamento da alteração cerebral, antipsicótico. A esquizofrenia é uma doença que tem tratamento. Uma parte fundamental deste é o uso de uma classe de medicamentos chamada antipsicóticos. A outra parte é composta por abordagens terapêuticas, que inclui terapia ocupacional, psicologia, serviço social, reinserção socio-ocupacional, treinamento de habilidades sociais, entre outras. Aqui abordaremos os mecanismos cerebrais envolvidos no tratamento medicamentoso e seus resultados. A partir dessa perspectiva, apontaremos também por que e quando os tratamentos psicossociais são importantes. Os medicamentos antipsicóticos têm em comum a função de bloquear receptores de dopamina. O uso correto desse tipo de medicamento permite uma regulação da saliência provocada pela dopamina, formando uma plataforma interior a partir da qual é possível o enfrentamento de sintomas. Entretanto, os antipsicóticos não mudam o processo de desregulação descrito no item anterior. Dessa forma, enquanto a pessoa toma medicação, a saliência aumentada provocada pela dopamina fica controlada, mas se o indivíduo parar de tomar medicação, ela volta a ser relevante e ele tem grandes chances de ter uma recaída com a volta dos sintomas da esquizofrenia. O bloqueio de receptores de dopamina atinge um estado de equilíbrio nos primeiros dias, mas a melhora dos sintomas é lenta e cumulativa. Quando a pessoa está em uma crise aguda, episódio psicótico agudo, em geral, a resposta à medicação fica mais clara a partir da primeira semana de tratamento. Para se avaliar se houve uma boa resposta, é preciso aguardar pelo menos 2 semanas até aproximadamente 1 mês. As experiências que a pessoa tem na crise são como a ponta de um iceberg que foi se estruturando durante o período que antecede a doença, os pródromos. Assim, do ponto de vista da pessoa, as vivências são entendidas como totalmente reais. A medicação amortece a saliência, mas não muda os conteúdos vividos pela pessoa. Assim, os conteúdos dos delírios e das alucinações deixam de ter a importância que antes tinham e permitem que novas experiências sejam vividas sem a saliência alterada. Mesmo com os sintomas sob controle, as vivências da crise aguda, delirante, são uma realidade para a pessoa. Para que ela consiga dar significado às vivências delirantes, é necessário que as processe por meio de um caminho de resolução psicológica e cognitiva. Nesse sentido, os tratamentos psicossociais são fundamentais para dar novos significados à doença. A maioria das pessoas, mesmo depois de anos,
acredita firmemente que o que viveu com a esquizofrenia aconteceu de fato, e realmente as experiências provocadas pela saliência aumentada aconteceram na realidade interna da pessoa. Por isso, é necessário que o tratamento seja mantido regularmente para prevenir novas agudizações de sintomas. Dessa forma, é fundamental o uso da medicação para amortecer a saliência provocada pela dopamina, o que possibilita que a pessoa tenha um alívio dos sintomas, que normalmente deixam de ser vividos com a importância intensa em que se apresentavam. A resolução dos sintomas, ou entender a influência da esquizofrenia nas vivências que se experimenta, tem muito em comum com os mecanismos pelos quais todas as pessoas desistem de crenças muito caras ou temores assustadores, e pode envolver o processo de mudanças interiores, de ressignificação e encapsulamento dos conteúdos dos delírios e alucinações. Os medicamentos antipsicóticos não removem o conteúdo do núcleo dos sintomas, mas possibilitam que o cérebro funcione sem o processo provocado pela função aumentada da dopamina. Dessa forma, o tratamento medicamentoso é fundamental, pois cria condições para que a pessoa com esquizofrenia possa redesenhar seu caminho de vida, sem ser refém do funcionamento cerebral alterado que está na base da esquizofrenia como doença. Esse caminho a ser redesenhado se beneficia muito dos tratamentos psicossociais, como se fosse o outro prato da balança do equilíbrio mental, a ser constantemente trabalhado. Neuroprogressão. Nosso cérebro, como já dissemos, continua a se desenvolver após o nascimento, e como todos os outros órgãos do corpo, seu desenvolvimento se dá de forma particular em cada indivíduo e está associado à singularidade da personalidade de cada um. Estudos mostram que as pessoas com esquizofrenia, em geral, têm um desenvolvimento diferenciado do cérebro. Essas diferenças sutis precisam ser levadas em consideração para entender a esquizofrenia como doença e como ela progride. Essa abordagem permite pensar estratégias para se cuidar e viver melhor, pois cuidar de si também é cuidar do próprio cérebro. Várias pesquisas avaliaram grupo de pessoas com esquizofrenia por meio de ressonância magnética nuclear cerebral e compararam-nas com indivíduos sem a doença. Em média, as pessoas com esquizofrenia têm volume cerebral menor e reduções do volume de algumas regiões, como o córtex pré-frontal, o córtex temporal, o hipocampo, a amígdala e o tálamo. É preciso entender que as diferenças são sutis e não fazem as pessoas tornarem-se deficientes mentais, pois as repercussões nas capacidades cognitivas são muito pequenas. Estudos mostram que a diminuição das estruturas cerebrais não se dá à custa de perda de neurônios, mas da diminuição do número de conexões entre eles. Ou seja, o que ocorre é que diminui a ramificação dos neurônios e, portanto, a conectividade entre eles. Essas alterações cerebrais sutis, em geral, precedem o primeiro episódio psicótico e tendem a progredir com a evolução da doença. Estudos recentes têm demonstrado que a redução de estruturas cerebrais é maior em indivíduos que têm mais episódios psicóticos. Alguns autores postulam que a presença de sintomas psicóticos agudos é tóxica para o cérebro. Assim, a progressão da esquizofrenia, com muitos períodos de recaídas, episódios de agudização dos sintomas, acaba levando a uma progressão da doença, com um curso que pode ser deteriorante tanto para o cérebro como para a vida e os desafios que a pessoa enfrenta. Esses achados reforçam a ideia de que devemos tentar todos os tratamentos para que as pessoas tenham remissão total dos sintomas no início da doença, bem como o controle deles nas fases mais tardias. Reforçam também a necessidade da prevenção de recaídas. Nesse sentido, os medicamentos são fundamentais para a saúde do cérebro da pessoa com esquizofrenia, pois facilitam a resolução das questões impostas pela doença.
à medida que os principais sintomas ficam sob controle e têm um papel fundamental na prevenção de recaídas. Essas informações são importantes para que a pessoa com esquizofrenia e sua família entendam que os tratamentos são fundamentais, não apenas para resolver as questões imediatas, mas também para manter uma proteção do cérebro, evitando recaídas. Esperança realista, neuroplasticidade. A esquizofrenia é uma doença que modifica as noções que o indivíduo afetado tem sobre si mesmo e sobre sua relação com as outras pessoas e com o mundo. Refugiado dentro de si mesmo, tem grande dificuldade em estabelecer relações de confiança e de admitir que suas certezas podem estar erradas. Isso dificulta o aprendizado, relações, experiências novas e vivências que levem à superação das dificuldades psicológicas, fundamentais para uma vida com novos significados. A medicação ajuda muito, na medida em que atenua a saliência alterada provocada pela dopamina, possibilitando que a experiência dos delírios e das alucinações perca a importância. E com as novas experiências positivas é possível superar as dificuldades colocadas pelos delírios e alucinações. A cada recaída, a pessoa tem menos recursos do cérebro para superar as dificuldades colocadas pela esquizofrenia. A maior parte das recaídas se dá quando a pessoa deixa de tomar a medicação por um período. Então, a função da dopamina aumenta e voltam os delírios e as alucinações. É preciso entender que, apesar de a esquizofrenia poder causar perdas no funcionamento da pessoa, a recuperação envolve um processo de redesenhar o caminho na vida. Isso exige perseverança em uma perspectiva de médio prazo. Quando a pessoa espera resultados rápidos com o uso dos medicamentos e não leva em consideração a necessidade do empenho pessoal nas atividades cotidianas, acaba gerando expectativas que não são realistas e se frustra. Nessas condições, se descontinuar o uso da medicação, a situação fica cada vez mais difícil. O cérebro, em alguns aspectos, é parecido com os músculos. Quanto mais o utilizamos, mais se desenvolve. Essa é a ideia por trás do conceito de neuroplasticidade, que oferece uma perspectiva importante no tratamento de portadores de esquizofrenia. Quanto mais duram os sintomas, por exemplo, delírios e alucinações, mais o cérebro fica acostumado, treinado a manter esses sintomas e fica mais difícil revertê-los. Os sintomas devem ser tratados visando a remissão total, pois sua presença, mesmo que atenuados, dificulta a recuperação e favorece as recaídas. Por meio de terapias, os indivíduos podem desenvolver a capacidade de insight, ou seja, entender os delírios e as alucinações como sintomas e não como realidade. Além disso, estudos recentes vêm demonstrando que, por meio de treinamentos cognitivos, os pacientes com esquizofrenia podem melhorar seu desempenho cognitivo e reverter as perdas de tecido cerebral. Essas estratégias, combinadas com o tratamento com medicamentos, podem permitir à pessoa manter-se estável e melhorar as condições em que se vive, seja no relacionamento com as pessoas, seja no bem-estar interior. Esta é uma busca constante de equilíbrio que possibilita ter uma vida com qualidade e manter os efeitos da esquizofrenia sob controle.